Graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Com o baixar dos números da pandemia, nós vemos com alegria o aproximar do dia em que podemos ter de novo reuniões presenciais. Então, hoje queria-vos falar de um assunto pouco falado, mas que realmente é importante também na Palavra de Deus, porque fala dele. E eu hoje quero-vos falar sobre um tema, o tema exercício corporal versus exercício espiritual. O homem não é só um ser físico, um ser material, mas ele é também um ser espiritual. E por isso, para além das suas necessidades físicas, ele também tem necessidades espirituais. E assim como realmente o homem cuida e zela do seu corpo ou pelo seu corpo, assim também o deveria fazer quanto à sua alma e ao seu espírito. Porém, a maioria das vezes, e por força das circunstâncias, e também por causa da vaidade, o homem cuida muito mais do seu corpo e poucos são aqueles que cuidam da sua alma, do seu espírito. Não é uma prática exclusiva dos homens de hoje, mas já de há muito tempo, sempre foi assim. E então foi necessário ao apóstolo Paulo falar estas palavras a Timóteo. Está isto na sua carta, na primeira carta, capítulo 4, verso 8, e que eu vou ler. Então diz assim este verso: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Nunca como hoje se viveram tempos em que se faz o culto do corpo. Nunca se venderam tantos produtos de beleza como hoje, nunca houveram tantos ginásios, nunca se praticou tanto exercício físico. As pessoas também nunca como hoje recorreram a nutricionistas. Isso era algo que há pouco tempo nem sequer existia. Mas hoje as pessoas até têm e pagam treinadores pessoais para que possam exercitar os seus corpos para assim atingirem uma maior beleza e um corpo mais de acordo com os padrões atuais. Sem falar das dietas também, que é algo que hoje está presente em todo lado. Parece que existe até uma psicose e uma dependência da dieta. Os supermercados nunca venderam tanto dos chamados produtos biológicos ou produtos dietéticos para que realmente possamos ter um corpo mais saudável, possamos ter uma melhor saúde e um corpo também de acordo com os padrões atuais. Tudo isto ilustra bem o cuidado que as pessoas têm hoje em dia com o seu corpo. Ninguém quer ficar de fora desta corrida e ninguém quer ser um excluído da sociedade por causa deste assunto. Contudo, no que toca à esfera espiritual, não vemos o mesmo zelo, o mesmo interesse por parte das pessoas e até se questiona, bem pelo contrário, até se questiona a utilidade daquilo que é espiritual, do exercício espiritual, da fé ou do conhecimento bíblico. Porquê então todo este desinteresse e esta ideia de que a parte espiritual é irrelevante e não necessita de nenhuns cuidados? Muitos não só ignoram as suas necessidades espirituais, como as negam e argumentam até que é desnecessário. Que é desnecessário ir à igreja, por exemplo, é uma perda de tempo, não traz benefício algum, porque aquilo que lá se ouve depressa se esquece e, portanto, não tem qualquer proveito. Se seguíssemos essa lógica, então, de nada valeria irmos à escola, de nada valeria aprendermos aquilo que quer que fosse, porque depressa iríamos esquecer também. Mas digam esses que assim dizem e assim falam ou assim pensam, se então valeria alguma coisa
ir a um ginásio e ficar a olhar só para as máquinas e não as usar? Valeria alguma coisa inscrever-se num ginásio como membro e não frequentar, ou frequentar só muito esporadicamente? Com certeza que não. Também de nada valeria. Então, o problema está no praticar, no depois exercer e no interesse com que se fazem as coisas, para tirar então proveito delas. E isto vale para todas as áreas da nossa vida, sejam elas profissionais, sejam elas académicas, sejam elas na parte espiritual. Só realmente com interesse, com empenho, se consegue tirar proveito e utilidade daquilo que aprendemos ou daquilo que praticamos. Se um atleta deixar de treinar regularmente como faz e deixar de cumprir aquelas regras de disciplina alimentares e outras para que possa atingir uma boa forma física, se ele deixar de o fazer, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele não atingirá os seus objetivos, não conseguirá realmente essa boa forma física para depois, nas provas, nas competições, ele obter bons resultados. Então, para aqueles que acham que ir à igreja tem pouco proveito ou interesse, gostaria de contar uma pequena história, como para compreendermos melhor este assunto. Havia um homem que ia buscar água todos os dias ao rio, mas como ele era um homem pobre, não tinha outro objeto com que ir buscá-la, e ia buscá-la com uma cesta de dimes. E como esta cesta de dimes, como sabemos, não era muito bem vedada, ele realmente perdia muita da água que trazia pelo caminho. Naquele percurso em que ele chegava à casa, muita dessa água, ou parte dela, era perdida. E então um dia alguém lhe chamou a atenção para isso, dizendo que o que ele estava a fazer tinha pouco proveito, pois desperdiçava o seu esforço, perdendo aquela água pelo caminho. Já estão a ver, com certeza, onde estou a querer chegar com esta história. Então o homem, não tendo outra alternativa de trazer aquela água para si, então ele viu as coisas pelo lado bom, pelo lado positivo, e então respondeu àquela pessoa desta maneira: é verdade que eu perco muita da água que trago ou que recolho no rio, mas apesar disso tenho outras vantagens. A minha cesta vai ficando cada vez mais limpa. Ela vai ficando limpa cada vez que eu trago água nela. E ainda tem outra coisa: ela não se endurece, ficando assim estragada, despedaçando-se. Então, qual é a lição e a moral da história de tudo isto? Assim é conosco também, quando nós ouvimos a palavra de Deus regularmente. Nós podemos esquecer muita coisa, e é normal que o esqueçamos. Nenhum ser humano poderá reter, por mais esforço que faça, tudo aquilo que ouve ou aprende. Mas enquanto isso, enquanto vai ouvindo, enquanto vai aprendendo, a sua alma vai sendo ou vai ficando cada vez mais limpa, e também vai ficando cada vez mais amolecida. E então evitando assim que ela seque, fique uma alma seca e se despedace, fica em bocadinhos, em bocados. E é isto o mínimo que acontece, no mínimo, porque depois há muitas outras coisas, há muitos outros benefícios de que nós podemos aproveitar e beneficiar durante a nossa vida. Pois quando Deus fala connosco, nunca será em vão. Ele mesmo diz que a sua palavra nunca volta para ele vazia. Isto querendo significar que ela vai produzir efeito. Ela produzirá efeito em nós. E sempre haverá algum benefício, seja ele pouco ou muito. Oxalá que seja sempre muito, mas haverá sempre algum benefício. Porque Deus promete fazer isto
em cada um de nós. Não quero terminar sem deixar de esclarecer algo que poderá estar na vossa mente ao ouvirem esta reflexão. É que lendo este verso isoladamente, este verso que eu li ao início, poderá alguém entender ou ficar a pensar que então a Bíblia reprova e condena o exercício físico como meio de manter um corpo saudável. É isso que a palavra de Deus diz? Lendo isoladamente este versículo, até pode alguém ficar com esta ideia, com esta sensação de que a Bíblia reprova isso. Mas, bem pelo contrário, a palavra de Deus não reprova qualquer exercício físico para bem-estar do corpo. Pelo contrário, ela utiliza até algumas vezes a figura do atleta para realmente estimular o cristão a se exercitar também espiritualmente e ela também nos ensina que devemos cuidar e zelar bem do nosso corpo. Por isso, quando lemos algum texto bíblico, convém também atentarmos para o seu contexto, para sabermos e tirarmos uma conclusão certa, correta daquilo que lemos, porque podemos tirar conclusões erradas lendo só apenas uma parte ou um verso isolado ou uma frase isolada de uma passagem bíblica. Por isso, gostaria, e vou fazê-lo, de ler todo o contexto, do verso 1 ao verso 9, ou melhor, até ao verso 8. Então, vamos ler o contexto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura ou criação de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Lendo então o contexto, nós percebemos melhor aquilo que o apóstolo estava a falar. E ele não está a falar propriamente de exercício físico como manutenção para uma boa saúde e um bom estado de forma física, mas ele estava falando de filosofias religiosas ligadas com o ascetismo. Filosofias essas que ainda hoje andam por aí e há resquícios delas e que também nós devemos rejeitar, porque isto prova que a palavra de Deus ainda é atual hoje. Passaram quase 2000 anos de que isto foi escrito e ainda hoje nós olhamos à nossa volta e vemos isto em alguns lugares e pregado por alguém, por algumas pessoas. Em que é que consistiam, pois, essas filosofias? Elas ensinavam, como ainda hoje ensinam, que para se ter uma maior proximidade com Deus, uma maior comunhão com Deus, para se ter uma maior aceitação da parte de Deus, era preciso privar o corpo e infligir certos castigos, certas penitências ao corpo, certas restrições ao corpo, para realmente então se alcançar esse tipo de aproximação com Deus. Abster-se também de certos alimentos que davam mais prazer à carne, privar-se do casamento, que era algo que também eles ensinavam como sendo algo pecaminoso, a vida sexual, por exemplo, que era algo impuro e portanto era melhor o celibato. Outras privações da vida social que eram ensinadas por eles,
E então era essa a privação corporal, era esse o exercício físico que estava em causa aqui, falado pelo apóstolo. Uma vida austera, uma vida de corpo subjugado, uma vida de ascetismo em mosteiros, em conventos, em lugares ermos, em sítios isolados, longe de tudo e de todos. Mas não era disto. Era isto que Paulo pretendia combater estas filosofias, estas ideias, estes ensinos. E então não era do exercício físico natural que se deve e pode praticar sem qualquer receio de ser pecaminoso ou contra a vontade de Deus. Nós vemos isto hoje em muitas filosofias orientais, por exemplo, passando pelo budismo, pelo hinduísmo e por centenas de outras ou dezenas de outras filosofias religiosas orientais. Essas filosofias, quase todas elas, passam por este tipo de ensinos, que é preciso disciplinar o corpo, também pelo isolamento social, pelas longas meditações, por realmente, dizem eles, esvaziar a mente, praticar yoga, praticar reiki e outras formas de libertação da mente. Também na área da alimentação existe muitas dessas instruções e proibições. O veganismo, por exemplo, o vegetarianismo é de origem tradicionalmente oriental e desse tipo de filosofias. Tudo com o fim de alcançar este estado físico apropriado para depois chegar a este estado espiritual perfeito que eles pretendem alcançar. O Senhor Jesus certa vez disse que o mal do homem não está no seu exterior, mas o homem, para se tornar mais puro, ele precisa de cuidar do seu interior. Ele precisa de cuidar do seu coração, porque é no seu coração e é do seu coração que procede todo o mal. Por isso, o Senhor Jesus nos aconselha não a nos preocuparmos com o nosso exterior, mas a nos preocuparmos, em primeiro lugar, com o interior. Porque daquilo que está cheio o coração, disso fala a boca e depois também o nosso corpo pratica. Se olharmos também para a cristandade, não só para as filosofias orientais, nós ainda vemos isto também. Ainda vemos muito disto: proibição de casamento, praticar penitências, castigar o corpo, isolamento da sociedade, em mosteiros, em conventos, abstinências e jejuns prolongados ou não. Temos uma igreja chamada a Igreja Adventista, que dá muita importância a um certo tipo de alimentação e proibindo outros alimentos, e por isso isto continua a tornar esta passagem e este assunto bastante atual. Contudo, não se pode negar a utilidade de algumas dessas coisas, como dessas privações e restrições. Não se pode, contudo, negar tudo isso. Mas elas, embora tendo algum valor, o apóstolo Paulo diz, naquele verso 8 que nós lemos, que o exercício corporal, nessa perspectiva, para pouco aproveita. Ele não diz que para nada aproveita, ele diz para pouco, tem pouco proveito, embora tenha algum. Mas reparem que ele a seguir diz que a piedade para tudo é proveitosa. Ele não diz que é para alguma coisa, ou que é pouco proveitosa. Ele diz tudo, para tudo é proveitosa. E porquê? Porquê esta diferença entre uma coisa e outra? É que a piedade é proveitosa porque ela tem benefícios presentes e futuros, para esta vida e para a futura, como também diz o apóstolo.
E aqui está, e aqui reside a grande diferença. E perante isto, o que é que tu escolhes? Qual é a tua prioridade? Caminhando para o final e abreviando, eu gostaria agora de falar um pouco sobre esta palavra piedade. Porque alguns podem perguntar e podem não conhecer exatamente o que é que isto quer dizer, o que é que isto significa. E o que é que significa a piedade? Então, ser piedoso significa ser parecido com Deus. Porque Deus é piedoso. Piedoso é sinónimo de santo. Portanto, a piedade é algo como santidade. Então, buscar a piedade é buscar a santidade, é a mesma coisa. É apenas uma palavra sinónima. Piedade é também o contrário de impiedade. E impiedade é tudo aquilo que é pecado. Engloba tudo aquilo que é pecado. Tudo aquilo que é mau aos olhos de Deus. E então, mais importante, como nós lemos, como diz o apóstolo, mais importante que o exercício físico ou corporal é o exercício da piedade. Porque só por meio dela, só por meio da piedade ou da santidade, se pode obter realmente benefício para esta vida e para a vida futura. Quando Paulo fala da vida presente, ele não está falando desta vida comum, desta vida natural que todos nós temos. Ele está falando de ter uma vida com Deus, uma vida de aproximação com Deus, uma vida de comunhão com Deus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo chamou certa vez vida abundante, uma vida cheia, plena de gozo. É esta vida de que a palavra de Deus fala. E que dizer da vida futura? O que é que ele quer dizer quando fala da vida futura? Todos sabem ao que se refere, aqui é mais fácil. Todos têm alguma compreensão disto. Essa é aquela vida que iremos ter com Deus, depois desta, durante toda a eternidade, num lugar de pleno gozo e felicidade que chamamos de céu e que a palavra de Deus chama de céu, em que não haverá mais tristeza, nem aflições, nem qualquer problema, nem morte. Para terminar, queria apenas deixar duas perguntas para alguém. Por que esperas para aceitar esta vida? Esta vida de que fala a palavra de Deus, de que falou o Senhor Jesus Cristo. Vais desperdiçar esta oferta que Deus tem para te dar e esta oportunidade que Deus te está a dar para aceitares esta vida? Pensa bem nestas perguntas e reflete sobre elas. Jesus um dia contou uma parábola sobre um homem que tinha como primeiro objetivo na sua vida ser rico. E então, um dia ele entendeu que já tinha chegado esse dia de ter o suficiente para a sua vida toda. E então nesse dia ele disse para consigo mesmo: alma, tens muitos bens suficientes para viver, regala-te, vive, consola-te. Então o Senhor Jesus Cristo diz que naquela mesma noite uma voz falou com aquele homem e disse-lhe: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens para quem será? Aquele homem passou a vida toda amealhando para ser rico e pensava que ia ter uma longa vida à sua frente e ia ter tudo de bom e do melhor para si. Mas realmente o Senhor mostra que isto é loucura. Isto é a maior loucura que se pode realmente ter. Jesus estava dizendo com estas palavras que os bens deste mundo de nada valem. Eles podem ter alguma importância para esta vida, enquanto pudermos desfrutar deles, mas é um valor muito relativo, muito pequeno. E quando menos pensamos, ou quando pensamos que tudo está bem, de repente a nossa vida pode terminar. E se não estivermos preparados para
para essa chamada, para essa vida eterna que nos espera, então, nessa altura, vamos ouvir também esta voz. Esta mesma voz, esta mesma palavra que este homem ouviu. Louco. És um louco. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que não sejas louco. Não sejas louco como aquele homem. Prepara-te para não seres apanhado, desprevenido, nesse dia em que chegar a tua morte. Hoje, agora mesmo, é o dia de crer no Senhor Jesus Cristo, de aceitar a sua oferta de salvação, porque amanhã, ou até logo mais tarde, poderá ser tarde demais. Realmente toma esta decisão para que mais tarde não te possas arrepender, sendo já tarde demais. Que Deus, pois, abençoe todos nós, nos dê uma semana abençoada e que realmente nos livre e guarde de todo mal. Continuação de uma boa semana. Deus abençoe a todos.